Você já parou para pensar, como vários e vários textos bíblicos nos diz, por que Deus pede adoração? Nós sabemos que, de alguma maneira, nós devemos adorar o nosso Criador. Mas você já se perguntou por que Ele pede para adorar? Esse é o assunto de hoje. Fica até o final e depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. Bem-vindo a mais um Ponto de Encontro. Meu nome é Beto e é uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez conosco. Nós estamos felizes por poder entrar aí no seu lar, na sua casa, no seu carro, aonde você estiver. Estamos felizes por participar desse momento especial. Hoje o tema também é imperdível, nós vamos falar por que Deus precisa de adoração. Você já parou para pensar sobre isso? Eu confesso que por muitos e muitos anos a gente vai falar sobre isso. Eu pensei sobre esse assunto e Deus me deu uma resposta. E a gente vai abordar isso. E eu trouxe um convidado especial para falar sobre o assunto. Ele é teólogo, chama-se Jonas Barros. Mas a gente vai falar com ele daqui a pouquinho. Antes de a gente abordar esse tema, eu queria falar algumas coisas para você. Eu sempre falo isso, você sabe disso. Mas eu preciso insistir nesse negócio porque ele é importante para alcançar mais pessoas. A primeira coisa é o quê? Curtir, compartilhar e se inscrever. Nosso objetivo é alcançar pessoas. Nós temos aqui várias pessoas que trabalham de forma voluntária. Os nossos convidados vêm aqui para trazer o seu conhecimento, a sua experiência, e também de forma voluntária para levar para você um conteúdo relevante, para que você aprenda, para que você cresça. Então, a única coisa que nós pedimos aqui é que você curta, compartilha e se inscreva no nosso canal para que a gente possa alcançar mais pessoas. Posso contar com você? Tenho certeza que você vai aí ajudar a gente nesse propósito. Uma outra coisa que eu queria falar para você é que a gente tem um livro aqui chamado A Chave da Virada. Dá uma olhada aí. Um livro atualizadíssimo. Sabe o que esse livro traz? Ele vai falar sobre várias doenças psicológicas. Ele vai trazer assuntos relevantes que vai nos ajudar a tratar desse problema da nova geração. Problemas psicológicos que têm afetado crianças, adultos, idosos, homens, mulheres, não importa. Tem sido afetado ultimamente pelas essas doenças psicológicas. Então aqui a gente tem vários temas. Eu vou dizer alguns aqui para você, para aguçar a sua curiosidade. O primeiro começa assim, ó, a chave para o bem-estar emocional. A segunda é a chave do alívio. A terceira é a chave da tranquilidade, a chave da liberdade, a chave do perdão, a chave de uma nova vida, a chave da paz. São vários temas assim extremamente relevantes para a gente conseguir lidar com as circunstâncias do nosso dia a dia. Aqui eu vou te dar uma dica que o livro traz. Da outra vez eu dei a primeira e eu vou dar a segunda dica aqui, só para você ficar com a vontade de ler esse livro. Diz assim, ó, focalize o presente e o futuro. Concentre-se no momento presente, bem como nas oportunidades que o futuro lhe poderá trazer. Defina metas e visualize um caminho positivo adiante. Nós temos vários conselhos desse nível. São 14 conselhos que vai te ajudar no seu dia a dia a lidar com essas frustrações e com esses problemas emocionais. Como que você consegue esse livro? Eu vou te dar de presente se você quiser. É de graça, é de grátis. É só você colocar no chat aí que você quer o livro, deixa um modelo, um meio que a gente possa entrar aí em contato, seu e-mail, WhatsApp, a gente vai entrar em contato, pegar o seu endereço e a gente vai mandar esse livro de graça para você. É um livro que vai ser custeado aqui pelo Ponto de Encontro, toda o envio, ok? É um livro que os autores dele é o Marcelo Nick e Bruno Raso. Você vai curtir, é bem interessante. É um livro que vai fazer a diferença também na sua vida. Agora, sem mais delongas, nós vamos aqui agora apresentar o nosso convidado especial. Ele é teólogo, como que é? Jonas Barros. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, É um privilégio, um prazer imenso ter você aqui, conceder aí o seu tempo, né, para participar com a gente. Para mim é um E é um privilégio gigantesco, viu? privilégio, uma alegria. Quero agradecer a você, toda a equipe, né? Todo o pessoal que compõe aqui o podcast.
E queremos ter um momento especial, um momento ímpar aqui, também trazer conhecimento e também ter conhecimento, né, através da nossa conversa, do nosso bate-papo, e o pessoal que vai assistir, que está assistindo, que vai assistir, espero que sejam abençoados por essa informação que tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de todos aqueles. E o tema ser bem atual, bem importante, tema importante, relevante para os nossos dias, não é? Um tema importantíssimo para nós. Fala aí um pouquinho do Jonas Barros. O Jonas Barros, ele é adventista desde a gestação. Ele sempre foi você religioso. É adventista do sétimo dia. Isso, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meus pais, quando o meu irmão, que é pastor e mais velho que eu, ele nasceu, meus pais já eram adventistas, fundadores de igreja, líderes de igreja. Sempre nos deixou esse legado de estarmos envolvidos com a pregação do evangelho. Não só com a igreja em si, também com a igreja, claro, mas também fora da igreja, que é pregar o evangelho, participar também de coisas atuais, que uma delas é os podcasts, né? E graças a Deus nós temos isso no nosso DNA. Né? Eu não me vejo fora dos caminhos de Deus, né? Eu só me vejo fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Glória a Deus, que bom. É um privilégio, viu? É um privilégio para poucos. Você sempre tá a andar nos caminhos de Deus, não conhecer. Quando você conversa com as pessoas, eu nunca comi comidas imundas, nunca bebi coisas que não sejam da vontade de Deus. Nossa, você nunca? Não, nunca, porque eu sempre fui seguir as linhas, o caminho que meu pai deixou, e depois, automaticamente, ao crescer, eu decidi, eu escolhi e sei que esse é o melhor caminho. A gente vai falar sobre adoração. Você considera, então, um adorador? Eu me considero um adorador. Um adorador. Um adorador. Devemos ser adoradores verdadeiros, né? E quando a gente fala de adoração, adoradores verdadeiros, porque existem também os falsos. Né? Senão não teria o verdadeiro. Senão não teria o verdadeiro. Só teria adorador. Só adorador, né? E hoje, em nossos dias, tem muita chamada fake news, né? São notícias falsas e tem falsidade em todos os lugares. Inclusive, infelizmente, existem também os adoradores falsos. Será que eu sou um adorador falso? Será que você, Beto, é um adorador falso? Será que o nosso amigo telespectador é um adorador falso? E quais as características do adorador verdadeiro e do adorador falso? Devemos identificar isso. E assim, é bacana, Jonas, porque Jesus ele fala assim que nos finais dos tempos teria muitos falsos profetas, falsos profetas. Pessoas assim falsificando muitas e muitas coisas. Sim. E aí ele chama o adorador para ter uma característica especial, né? Para ele perceber e tal, uma característica especial. Essa característica ele chama de adorador em espírito de verdade. Né? Nós temos um texto, né? Que fala sobre isso, né? Que fala sobre isso, né? Se você ler lá no livro de... Aqui nós temos, no livro de Mateus, nós temos um texto aqui, para a gente ser preciso. Aqui fala... Mas antes de eu falar desse texto... Nós somos, não é? Nós fomos criados para adorar. Mas será que isso é só uma narrativa? É a narrativa de um religioso, a narrativa de um teólogo? Não, mas é isso mesmo, não é só uma narrativa. Porque assim como Deus nos criou, Ele colocou em nós também essa necessidade de adorar, né? Então, o ser humano ele foi projetado para ser um ser adoracional. Talvez uma palavra pouco falada, né? É verdade. Não é? Mas, e aí, devemos entender, nós vamos falar sobre isso. Será que nós temos necessidade de adorar? Será que podemos viver sem adorar a Deus? Sem adorar alguém? Sem adorar alguma coisa? Sem adoração alguma? Essa é uma resposta que nós vamos falar no decorrer do nosso podcast aqui. Você ia ler o texto aí, lê aí pra gente. O texto... Deixa eu ler o texto aqui. O texto está em Mateus, eu vou olhar aqui no meu celular. Deixa eu só desbloquear ele aqui. Você tem ele aí? Não, né? Não, se você tiver, fica mais fácil pra gente aqui, que eu tô com outro texto aqui. E aí aqui fala dos verdadeiros adoradores. Fala aí, né? vai aí que eu vou pegar o texto aqui. Sim. E aí nós temos adoração nos livros poéticos, né? Nos livros poéticos nós temos adoração, dentre esses livros poéticos, nós também temos adoração no livro de Jó, nós temos adoração no livro de Salmos. Salmos era o grande inário do povo de Deus. Era através deste livro
que o povo cantava hinos em louvor a Deus. Nós temos adoração no Novo Testamento, né? A natureza e também a música, elas têm implicações também para adoração. E aí nós temos adoração de uma maneira implícita também no Novo Testamento, com relação a Paulo falando de adoração. Então nós temos vários autores, vários profetas bíblicos que falam sobre adoração. Então, se temos tantas citações, significa o grau de importância. Aquilo que Deus frisa em verdade, ou seja, ele frisa é porque para ele é importante. Ou seja, ele frisa a verdade. Então, se ele fala várias vezes sobre adoração na palavra de Deus, na sua palavra, é importante nós entendermos que aquilo é importante para nós. Qual é o texto? O que fala aí? Lembra que esse texto ele tá trabalhando com a mulher samaritana lá, né? Sim. Então a gente tem esse texto lá. O contexto dele fala sobre a mulher samaritana. Samaritana tá lá que era desprezada. Então ele está trabalhando exatamente sobre isso. E aí ela faz algum questionamento ali para ele, lembra disso? Ele faz um questionamento ali para ele. Sim, ela até fica pasma, né? Porque ele não é samaritano. Não é samaritano, ele era um judeu. Você é um judeu e vem falar comigo assim de dia? Você é um profeta? Aí começa a trabalhar essa questão. Sim. E aí que ela vai falar sobre adoração, ela pergunta onde que a gente tem que adorar então, né? E aí Deus vem exatamente com essa prerrogativa, que ele fala assim, ó. Este verso... Tá onde? João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Sim. Anota aí, acompanha a gente. Mas vem a hora e já chegou, Jesus dizendo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E aqui Deus dizendo, são esses que o Pai procura para adoradores. Esses que vão adorar Ele em espírito e em verdade. Vamos analisar esse texto? Vamos lá. No começo você diz o quê? Mas vem a hora e já chegou... em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Verdadeiro. Eles adorarão o Pai em qual... Em espírito e em verdade. É nessa questão que eu quero chegar. Ah, legal. Em espírito e em verdade. Ou seja, se não há verdade na minha adoração, ela não é verdadeira. Entendi. Entendeu? Tem muita gente que adora e diz que adora Deus. Mas se ela não obedece, se ela não prega a verdade, não é uma adoração verdadeira. É uma adoração o quê? Falsa. Não é? A palavra de Deus diz que a oração de uma pessoa que negligencia a lei, ela é abominável. Entendi. Então, aí uma característica do adorador. Ele tem que adorar em espírito e em verdade. Às vezes temos adoradores que só adoram em espírito, mas fogem da verdade. Ficam longe da verdade, não querem saber da verdade. Por quê? Porque tem muitas pessoas que dizem que estamos debaixo da graça e não precisamos mais da verdade da lei. Não precisamos mais da verdade da obediência. Se esquecem que a graça veio para nos salvar, não para dar uma vida longe da lei. A lei é um resultado da salvação. A lei não salva, a lei é como se fosse um espelho. Quando você levanta ao acordar, você vai no espelho e você percebe as suas imperfeições. Mas o espelho não faz nenhuma correção. Sim. Né? Então a gente está falando assim, que os adoradores, eles têm que ser verdadeiros. Verdadeiros. Eles têm que e o princípio dessa verdade... Eles têm que amar a verdade. Certo. Eles têm que buscar a verdade. Né? Essa é uma característica do verdadeiro adorador. E onde está essa verdade? Está em mim? Não. Está em você? Também não. Está numa placa de uma denominação? Não. A verdade está na palavra de Deus, que é a Bíblia. Ela é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa é a verdade. Devemos buscar sempre a verdade. Devemos ler sempre a verdade. Ter essa verdade em nosso coração. Porventura, estamos vivendo uma vida longe da verdade, que oremos a Deus. Eu sei que não é fácil mudar os nossos hábitos, mudar a nossa atitude frente a uma verdade divina. Mas devemos orar sempre a Deus. Senhor, nos ajude, me ajude a mudar esse comportamento que está longe da verdade. Como que você pensa então assim, Jonas? Imagina o seguinte, a gente quando está falando sobre adoração,
Sim. A gente, na maioria das vezes, estamos falando sobre um processo é, cristão, Ser religioso, religioso. não Sim. necessariamente cristão, Sim. mas religioso. Mas você disse assim que Deus, de alguma maneira, colocou a adoração dentro do coração do ser humano, né? Sim. Mas a gente tem, assim, uma porção de pessoas que não adoram nada, não acreditam em nada. Porque elas acham que isso é somente uma narrativa, Sim, né? mas como que Deus, então, coloca no coração dessas pessoas e elas não sentem a necessidade de adorar? Então, Deus não colocou em todo mundo? Pergunta excelente. Deus colocou em toda a humanidade. Todos nós nascemos com algo que vem de Deus. Por exemplo, mesmo sem você ler a Bíblia, você sabe que matar é pecado. Sim. Você sabe que roubar é... Quem colocou isso em você? Deus, em sua criação natural. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, a sua revelação ela se torna mais clara. Mas mesmo sem nós lermos a palavra de Deus, Deus tem a sombra do seu caráter no ser humano. O ser humano sabe que mentir não é de Deus. Sim, assim, eu entendi. Sem ler Assim, a a palavra. gente tá falando que adoração, de alguma forma, é seguir um certo tipo de regra. Sim. Isso é adoração. Mas adoração não está resumido a isso, Não, tá? adoração especificamente não significa seguir uma Vamos regra. falar então assim, para a gente conseguir abranger assim todas as circunstâncias ou uma boa Sim. parte dela, o que é adoração? Vamos falar primeiro assim, o que é adoração? A palavra adoração significa, assim, no vocabulário, no dicionário português, adoração é você prestar culto a alguém. Prestar culto. Culto. Não é seguir regra. Não é seguir regra. É não prestar tem, culto, é de prestar alguma maneira. culto de alguma maneira a um ser superior. Que né? você entende que é Que superior a você você. entende que é superior a você. Não Ok. temos aqui um grupo de regras a ser seguida. Né? Mas aí depois, com essa questão das denominações sendo criadas, veio uma Aí vem série... as regras. Vem as regras. Então, mas assim, ó, se adoração é prestar culto a alguém e Deus colocou isso no nosso coração, o cara que não acredita em Deus, ele presta culto ao quê? Se tá no coração dele prestar culto a alguma coisa. Ele pode prestar culto àquilo que ele valoriza. Ok. Aquilo que é o primeiro lugar em sua vida. Ele pode prestar culto ao trabalho. Ele pode estar prestando um culto ao dinheiro, A carreira à acadêmica. carreira acadêmica, Ah, ok. ao seu Ele pode cônjuge. colocar isso para substituir Isso essa pra necessidade? Pode, Ah, pode, ok. mas não é o suficiente capaz de trazê-lo a alegria de viver como é a adoração verdadeira. Mas de qualquer forma, assim, ele tem uma necessidade Tem uma interna, necessidade. que é o que muitas pessoas, assim, você vê quando você vai bater um papo, Sim. conversar com algumas pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu sinto um vazio gigante. Sim. O cara tem dinheiro. Tem dinheiro, tem boa O cara boa tem- casa, e o cara, boa assim, posição social, Isso. Ele é um cara assim, realizado profissionalmente, financeiramente. com a sua Não tá numa família. situação decaída, não tá nada. Não. Mas ele ainda assim olha e fala assim, parece que me falta alguma coisa. Eu ainda não consegui encontrar a Por quê? felicidade. Por quê? Sabe que é isso? Eu não tenho dúvida. É? Eu não tenho dúvida que é essa necessidade. Porque quando você conhece a Deus, a sua mensagem, a sua palavra, você vive com esperança. E automaticamente, quando você não tem Deus, a sua esperança é você conquistar sempre coisas, sempre algo a mais. Você nunca é feliz com aquilo que você tem. Você sempre quer conquistar e vive de maneira desenfreada. Agora, quando você adora a Deus verdadeiramente, você tem uma vida de esperança, você tem uma vida de paz, você tem uma vida de que esse mundo aqui não é para você, porque existe um lar reservado, uma eternidade, algum futuro. Quem vive sem futuro, vive uma vida sem esperança. Isso é para... Você percebe essas pessoas que andam vagando pela rua, pergunta para elas qual o valor que elas têm na vida, porque elas não têm perspectiva de crescimento, de futuro. E aí a vida fica uma vida sem sentido. Quando nós não temos sonhos na vida a alcançar, a vida fica sem sentido. Qual é o sonho daquele que crê em Deus? É ver Jesus voltando em glória para morar com ele no céu. É a esperança que está na palavra. Agora, quem não acredita, qual é a esperança? A esperança se limita a viver 80 de cansaço, 70, às vezes até mais, 90, 100, e acaba por aqui.
Acaba. Agora, uma pessoa que tem Perfeito. uma vida de Perfeito. esperança na eternidade. Por exemplo, se tudo isso for um conto de fada, mesmo assim você vai ter uma vida feliz. Se porventura não for verdade, estou falando hipoteticamente, Sim, mas sim. eu creio Sim, que isso sim, é a verdade. entendi. Se não for verdade, você viveu uma vida muito melhor do que vivendo uma vida acreditando que aquilo não é verdade. Entendeu? Entendi. Essa é a realidade do ser humano. Agora, Jonas, beleza. Então falamos desse público aí. Agora vamos falar daquele cara que tá à margem da sociedade. Sim. Vou falar quer dizer, da margem da nossa sociedade, mas ele tem a sociedade dele. Mas olhando para a sociedade como nós entendemos aqui, Sim. nossa formatação Nossa de formatação entendimento, de comunidade. ele tá fora, ele tá à margem. Vamos falar do índio, por exemplo. O cara nunca teve acesso a nada que fala sobre isso, nada que fala sobre Jesus, nada que fala sobre Deus. Ele não tem acesso a nada. Não tô nem falando do cara que estudou, que ele decidiu ser ou um agnóstico Sim. ou decidiu ser um ateu. Não tô falando desse cara. Eu tô falando do cara que nunca teve acesso a nada disso. O que é adoração para ele? Como que essa adoração que Deus colocou no coração dele se manifesta? Você já parou para pensar Já parei nisso? para pensar. É aquilo que eu falei anteriormente. Mesmo sem nós termos essa percepção de Deus, Deus tem aquilo que ele coloca no coração humano ao nascer. O indígena, eu penso, né? Não posso também te afirmar, confirmar, mas eu penso que ele adora através da beleza da natureza que ele vive ali, que ele se mantém, que ele se sustenta. Como é que ele adora? Como é que é a adoração dele ali? A adoração dele se faz na luz que ele tem, na simplicidade da vida que ele tem. A adoração é na realização, na satisfação da manutenção da natureza para ele. Ele talvez pode achar que não há um Deus, mas ele pode questionar quem está por trás de toda essa criação que é tão perfeita para mim, que me sustenta, que me dá vida, que faz o sol brilhar. Então, essa indagação com a luz que ele tem, retribui a adoração a Deus. Porque perfeição para Deus não é sermos impecáveis do pecado, não cometermos o pecado. Perfeição para Deus é nós buscarmos essa condição constantemente. Então, para Deus, com o conhecimento que ele tem, e esse questionamento, isso aqui não é por acaso. Quando ele pensa que isso aqui não é por acaso, ele já reconhece que há um Criador por trás disso. Entendi. E aí Deus já sabe que ele reconhece, é porque ele sabe que existe um Criador. E assim, é até interessante, assim, eu já vi alguns cientistas, exploradores, que acabam entrando tentando entrar na cultura, para estudar a cultura, sabe? Não sei se você já chegou a ver isso. Já, sim. E você vai ver que na maioria das vezes, quando eles apresentam a cultura para nós, do que eles viram lá, sempre eles têm a quem eles adoram. Sim. Seja o sol, seja a árvore, seja um animal, a água, seja a natureza. De alguma maneira, você vê assim, mesmo eles não tendo nenhuma influência, nasceram sob influência de nada, a não ser geração pós geração deles, você percebe que, pelo menos aqueles que eu vi, eles têm manifestado na cultura deles algum requisito de adoração a alguma coisa. Então, ele não conhece Deus, assim, no formato que conhecemos, não conhece Jesus no formato que conhecemos, mas de alguma maneira ele revela através das ações essa adoração. Essa necessidade da oração. Que talvez é aquilo que você falou no começo, que é o ser humano, esse desejo de adorar. Ele é adoracional, ele adora. Não tem como você tirar isso do DNA humano. Ele pode ser agnóstico, ele pode ser ateu, ele pode ser um crente, ele pode ser qualquer pessoa com relação a essa questão da crença em Deus. Mas ele adora alguma coisa. Ele adora. É uma necessidade. O ser humano não consegue viver sem adorar. E assim, você vai ver na nossa sociedade, né, a adoração se manifestando.
tem de várias formas, né? De vários formatos, de vários jeitos. Mas uma coisa que você vê manifestando na maioria assim, da população são os que nós chamamos dos ídolos que nós temos Sim, hoje, né? Que são cantores, que sim, são atores, esportistas, atores, atletas. atletas, que você vai ver as pessoas se manifestando como, ó, esse é o meu ídolo. Essa é a minha referência. É uma forma Isso. de adoração, há um desejo de adorar, mas a uma pessoa, né? Sim, há uma pessoa que é limitado. Que é Que é limitado. limitado. Mas de Então, qualquer forma, ali, mais uma vez, se manifestando o a desejo vontade de adorar. de adorar, né? Aí você percebe nos comentários esportivos que eles falam que o brasileiro hoje não tem mais ídolos no meio No meio esportivo, né? esportivo. Então, com a morte do Ayrton Senna, um grande ídolo do automobilismo, O Pelé. né? Então, perdeu-se um pouco a referência, eles dizem isso, né? Ou seja, o ser humano tem a necessidade... Mais uma vez mostrando aí. Mostrando que o ser humano tem a necessidade de adorar, reverenciar um ser superior a ele. Um ser superior a ele. E aí, mas o início, nós falamos assim, por que que o ser humano, por que que Deus... qual foi a pergunta que você fez mesmo? Por que que Deus precisa? Precisa. Mas não, nem quero entrar nisso aí, não. Vamos segura um pouquinho. Será que Deus precisa? Então, mas vamos trabalhar. Espere um pouquinho. Vamos, Tá bom, a gente vai tá bom. chegar nisso aí antes Vamos de. chegar nessa. Vamos falar nesse primeiro dos tópico. aspectos de adoração, Sim, aí depois sim. a gente vai falar isso. Senão o pessoal já Sim. pega o final Sim, aí e já... vai embora. Sim, não, vamos segurar o pessoal. Vamos segurar um pouquinho aí. Você vai ter essa resposta. Segura aí que a gente vai falar sobre isso. O Jonas vai falar sobre essa questão que é bem importante. Mas assim, você vê então na sociedade as adorações sendo Sim. manifestadas. E às vezes as pessoas não percebem que aquilo é um processo de adoração sendo manifestado. Mas né? É, Na claro sociedade. que é. A gente falou aí dos índios, a gente falou aí no caso dos ídolos, ou esportivo, do meio ou artístico, artístico, de maneira generalizada, da música. Você vê, eu tava vendo há um tempo, acho que bastante tempo atrás, não foi nem agora. E não foi uma vez, não, já foi algumas. Você vai ver, Sim. por exemplo, aconteceu isso com a Madonna, aconteceu isso com o Michael Jackson, aconteceu com o Justin Bieber, aconteceu com vários, de o cara simplesmente pegar uma fila de 3 semanas para poder entrar no show ou comprar um ingresso. Não, eu vi agora no show da Lady Gaga, no Rio de Janeiro. Ah, você viu isso agora? Pessoas usando fraldas Pra não sair da fila. Isso é inimaginável. Pessoas usando uma pessoa com deficiência visual para não perder o seu espaço ali. Então, assim, aí você percebe que as pessoas necessitam dessa adoração. Aí nós vamos entrar depois, posteriormente, será que essa é a adoração de fato que o ser humano precisa? Né? Será que é essa? Agora, quando você volta aqui para o meio religioso, você vai ver algumas questões assim dentro da própria Bíblia, né? Na verdade, assim, antes de a gente entrar nas questões bíblicas, vamos falar um pouquinho. A gente viu aí a adoração sobre todas essas manifestações, mas a gente tem também várias religiões, né? Tem gente que adora um time de futebol. Um time de futebol. Muitos torcedores, né? Verdade. Eles preferem o time do que a própria família. Do que a própria família. Colocam o time em primeiro lugar, né? Ou seja... Então, tudo aquilo que de alguma maneira se coloca em primeiro lugar, inclusive dele mesmo, é um tipo de adoração manifestada. Sim. Ok. Então, quando uma pessoa adora, por exemplo, Buda, quando adora o hinduísmo, eu não lembro qual é o deus deles. Eu também lá. não sei. Mas tem, assim, vários outros deuses manifestados. Também foi Deus que colocou esse desejo? Mesmo que ele adore não o Deus verdadeiro, ou o Deus que Aí já temos. é uma outra questão, né? Aí já é a questão de Davi falando, em pecado me concebeu. Tem a concepção do pecado que o ser humano é feito. E Deus deu a condição do livre-arbítrio, de escolher adorar quem ele achasse que fosse melhor para ele, né? Assim como, porque se Deus não tivesse colocado essa característica no ser humano, ele seria acusado por Satanás como um ser autoritário. Ele só te adora, tanto é nós conhecemos a conversa de Deus com Satanás e Satanás fala assim, o Jó, esse aí te adora porque... Você deu tudo para ele. Ele é multimilionário, é mimado, né? É o homem mais rico do mundo, agora tira as coisas dele para você ver. Mas Deus já conhecia o coração do Jó, né? E falou, não,
Você pode tirar tudo, menos a vida dele. Então você percebe que essa necessidade da adoração, tanto é que o pecado começou com o quê? Foi a adoração. O inimigo de Deus, ele queria a mesma adoração que Deus lá no céu. Os anjos adoravam a Deus ali, ele queria a mesma adoração, queria o mesmo poder, queria... Então começa com adoração também. E a briga entre Deus e Satanás hoje, né, é adoração. É adoração, é adoração. É busca pela adoração. É adoração, a busca pela adoração. Ou seja, você adora aquilo que você coloca em primeiro lugar. Então aí vem uma grande questão, né? A gente vai mergulhar um pouquinho nisso, que eu acho que é bem legal. Sim. A gente tá falando assim, ó, são dois seres, um criado e um criador. Um criador. Tem que deixar muito claro isso, porque um acha que é criado, que é criador também, não é. Criador também não é. Então a gente tem um que é criado e um que é criador. Os dois, de alguma maneira, desejam adoração. A gente vê em várias passagens bíblicas Deus pedindo adoração, certo? E Satanás, de alguma maneira, se manifestando através de contratipos para também receber essa adoração. Como se fosse Deus. Sim. Ok. E existe alguma diferença entre um e outro se os dois querem adoração? Não parece que tanto um como o outro tem um desejo, de alguma maneira, egoísta de querer adoração para si? A grande diferença é o que um pode dar e o outro, tipo... quais são as propostas que você vai avaliar? Essa é muito boa. Tá na mesa lá. Tá na mesa. Os O que dois... que um tá dando? Os dois querem adoração. Mas um te dá o quê? Te dá paz, te dá esperança, te dá vida eterna, te dá vida perfeita. O outro dá o quê? A palavra de Deus diz aqui que ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir você. Mas por incrível que pareça, a maioria do ser humano, pelo seu caráter pecaminoso, sua natureza, escolhe aquele que quer matar, roubar e destruir. Parece ter uma contradição, né? Parece uma situação inusitada, assim, tão clara, de que o melhor vem de Deus, mas o ser humano... Aí a pessoa pode dizer assim, mas eu adoro a Deus. Eu não adoro o inimigo de Deus, eu amo a Deus. Mas aí vem, né, a questão a condição do amor. Ele falou, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Quando a gente ama alguém, a verdade. Quando a gente ama alguém, a gente quer agradar essa pessoa. Sim. A gente quer fazer de tudo para fazê-la feliz, né? Então, a mesma coisa é com Deus. Ambos pedem adoração, mas o que um oferece que o outro oferece? Talvez numa outra situação a gente pode falar sobre isso. O que Deus oferece e o que Satanás oferece. Mas assim, às vezes parece bem contraditório isso, porque eu vou pegar aí o exemplo de Elias. Sim. Vamos pegar o exemplo dele. Sim. Elias, para quem não sabe a história de Elias, se você pegar a história de Elias, lá, principalmente naquela parte onde tem aquele grande conflito entre os adoradores ou os profetas de Baal e Elias. Sim. Né? Então ali os adoradores de Baal e o adorador de Deus. Sim. Deus vivo e um público ali gigantesco que estava confuso entre um e outro. É importante frisar que ali o nome de Deus estava em jogo. Boa jogo. Entendeu? Boa pergunta. Mas olha só, vou complicar a situação, não vai ficar tão fácil não. Olha só. Então imagina o seguinte, como que aconteceu o processo? Então Eliseu primeiro ele dá a oportunidade para que primeiro quem se manifestasse fosse o Deus Baal. Sim. E depois seria o Deus de Israel. Sim. Naquela época existia, todo mundo não, a maioria era politeístas, né? Então tinham vários deuses ali em jogo e em questão. Mas naquele momento ali, então, tinha uma confusão, uma briga de poderes, porque como que eles disputavam para saber quem era o Deus mais poderoso? Isso. Quem se manifestasse, ganhasse a guerra ou qualquer coisa nesse nível, certo? Era assim que se manifestavam os grandes poderes. Sim. E ali, então, tem uma confusão, uma briga de poder entre Deus de Israel e Deus... Só que qual é a questão que eu quero entrar? Como que é convocado ou invocado o nome de Baal?
eles fazem ali alguns sacrifícios, Sim. né? Então eles matam ali alguns bichos, Sim. fazem sacrifício ao próprio corpo, né? Que eles começam a um determinado momento se Sim, martirizar, se se mutilar. mutilarem, gritando. E Isso. eles ali até Eles acham que através do o sofrimento vão sofrimento, eles até trazer. começam a falar, fala mais alto, começam a fazer Isso. uma piada e Parece tal. tirando sarro, né? Tirando o Grita sarro mais dele. Grita alto mais alto pra que ele tá ver que ele tá dormindo, ele tá Mas ali, sonhando. ok, aí ele faz esse tipo de manifestação, não existe esse Deus, Sim. logo Deus não, esse Deus Baal não se manifesta de forma alguma. Chega a vez do Deus de Israel. Qual é a forma que Elias invoca também o Deus de Israel? Através de sacrifícios. Parece. Ele vai lá e Sim. mata um boi, mata alguns animais. Não parece com outro? Então, e coloca sobre o altar. E aí ele joga água e tal, Deus se manifesta, leva aquele negócio. Sim, lambe Porque aquela água. lambe, de qualquer forma, mostrou quem era o Deus poderoso. Mas eu não Sim. quero trabalhar essa questão. Sim. A ideia que eu quero trabalhar aqui é fez exatamente O que o parecido outro- que o outro fez. Por que que Deus exige esse tipo de manifestação na adoração para ele? Não parece um negócio sanguinário? Um negócio que maltrata. Poxa, não Não é? parece? Ele mandou matar um monte de animal para fazer uma manifestação, para provar para aquelas pessoas que ele era Deus? Não parece um negócio mais. Parece um negócio que é de sofrimento, de É. tirar a vida, né? Mas aí a gente entende o seguinte: temos que tirar algumas lições. Ambos foram com sacrifício, parecidos. Ou seja, as adorações às vezes são parecidas também. A verdadeira Por e isso a que não é falsa. verdadeira é falsa. Não Isso. existe nota falsa de R$ 3, É né? de 3. Tem que ou ser com a cor parecido, diferente, né? tem que ser parecido. Quase igual. E aí, por isso que eu e você temos a cognição de identificar. Deus nos deu a capacidade cognitiva de identificar o verdadeiro do falso, né? Quando você se deita, você se deleita no estudo, você analisa, você... Agora, essa questão do sacrifício parece ser sofrimento, mas é para quê? Para Pra quê? mostrar para nós que o pecado traz sofrimento. Por isso que Deus derrama sangue no perdão, Deus derrama sangue no sacrifício, Deus derrama sangue na oferta que pede para mostrar para o ser humano que aquilo é consequência do pecado, que o pecado ele é sofrível, o pecado ele é tirano, o pecado ele traz morte. Então a relação desse sacrifício é para mostrar para nós que o pecado ele não foi feito para estar entre nós. Nós temos que abandonar o pecado, que o pecado ele só destrói, ele só mata. Então, mas por que ele chama, o Jonas, Sim. de cheiro suave? Ele usa essa Usa essa expressão, né? Quando acontece esse ritual, Esse ritual, ele chama assim: me tragam esse cheiro suave. esse cheiro suave, porque depois do sacrifício houve ali a percepção de que o pecado não é bom. Então ele sobe como um cheiro suave, ou seja, muda a percepção humana com relação ao pecado. Entendi. De que o pecado ele não pode estar entre nós. Ele só destrói a gente, né? Então assim, pra Então, o que gente tá ali na sequência é o perdão. é o perdão. É o cheiro suave do perdão. Então, é o perdão que tá da acontecendo ali. limpeza, da purificação. Não tem a ver, Não tem a ver com o processo de matança. Não tem, E- não. e- Deus não fez os animais nada para morrer. A matança só acontece após o pecado. Antes do Por pecado. necessidade. Antes do pecado era tudo imortal, os animais e também o ser humano. Todos eram imortais, todos tinham essa característica que vinha de Deus. Mas aí após o pecado, aí veio a morte. E todo aquilo que envolve morte na didática de Deus não é para mostrar que ele é um ser que quer o mal do animal ou das pessoas, é para mostrar para nós consequência do pecado. Entendi. Por isso que as pessoas, de maneira errada, quando alguém falece, fala assim que Deus levou. Não, Deus não leva. Eu sei que é difícil, né? No momento de luto ali, a pessoa quer amortizar a sua dor falando que Deus levou. Mas quando a pessoa ela falece, nós devemos amortizar a nossa dor na esperança da ressurreição. Focar na esperança. Ah, mas a pessoa ficou 30 anos, acabou. Como assim? É esse mesmo poder que Deus usou na criação do universo, o poder da sua palavra,
Deus também vai, com o poder da sua palavra, ressuscitar aqueles que dormem no Senhor, conforme diz a Bíblia. Então, a morte só tem relação com o pecado, não tem relação com Deus. A pessoa morreu, não foi Deus que quis. É consequência do pecado. Consequência do pecado. Mas, em sua infinita bondade e misericórdia, Deus nos dá a esperança de que quando Jesus Cristo voltar, os que dormem no Senhor, confiando na sua palavra, acreditando naquilo e obedecendo aquilo que ele pediu, eles vão ressuscitar para nunca voltarem a ter a mesma natureza de Adão e Eva antes da prática do pecado. E assim, quando a gente fala então do processo de adoração, como que a adoração é manifestada? Como que a adoração é percebida e como a adoração é aceita por Deus? Tem um método de você adorar certo? Agora, Que na que é? adoração a Deus, né? Específico, vamos falar na adoração a Deus. Isso. Focar na adoração a Deus, né? Na Bíblia, nas Escrituras, né? Na palavra de Deus, existe uma variedade de adoração, né? Existe uma diversidade de circunstâncias de adoração. Então a gente precisa definir bem essa questão da adoração, né? Então a maior parte dos escritores cristãos, eles reconhecem a natureza teocêntrica do culto cristão. Ou seja, o culto cristão, ele tem Deus como o centro da adoração ali, né? Então, de um modo especial, o ser humano, ele entra na adoração ali num relacionamento com o Criador. A criatura, ela entra em relacionamento com o Criador, né? Então, no seu sentido ali mais avançado, esse culto, entendemos que o culto é uma adoração dramatizada, direcionada a Deus em virtude do quê? Em virtude da sua dignidade, da dignidade suprema de Deus. O que ele é? Ele é santo, ele é perfeito, ele é onipresente, ele é onisciente, ou seja, tudo aquilo, nós adoramos pelo aquilo que ele é. Essa é adoração, né? Tem diferença adoração e louvor. São coisas distintas. São coisas distintas. Nós estamos falando hoje sobre adoração. Quem sabe um dia nós possamos falar sobre louvor, né? Qual é a diferença? O que é louvar? Adorar e louvar não é a mesma coisa. Para mim era a mesma coisa. Não, mas não é. Não é. Louvor significa elogio. Você elogia a Deus e você adora pelo aquilo que ele é. Ele é santo, ele é perfeito, e sobretudo a maior característica que nós adoramos a Deus é porque ele é nosso criador. Nós vemos essa maior manifestação. Essa maior característica motivacional da adoração. É porque ele é o nosso criador, né? Isso é bem importante. Isso é relevante para nós. Então, quando a gente olha para a característica de um adorador, ela é qual? Qual a característica de um verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador, a característica do verdadeiro adorador é a verdade explícita na sua vida. Quando ele obedece, ele tem prazer na verdade, isso para Deus já é uma adoração. Ele tem prazer em obedecer à verdade. E aí isso é manifestado em forma de louvor, em forma do levantar das mãos, em forma da música, que é uma das ferramentas, e os rituais dos cultos. Mas o principal é a vida de vontade de servir a Deus na verdade, em obedecer a Deus naquilo que a palavra de Deus está explícita, seguir os seus conselhos. Essa é a característica do verdadeiro adorador. Uma vez, Jonas, eu escutei uma pessoa dizendo, me impactou bastante, eu achei bem interessante. Ele falou assim, ó, que a característica de um adorador não é manifestada por uma ação, mas é uma vivência. Então, um adorador é um estilo de vida. Sim. E não uma manifestação isolada de algo. É um hábito de viver. É uma forma que você escolhe. Sim. Então, em tudo que você faz, seja no trabalho, seja quando você acorda, seja na sua família, seja à noite, inclusive na igreja. Sim, inclusive. Inclusive na igreja. Não apenas. Não apenas. Você é um adorador. Então, é um estilo de vida a adoração, né? É um estilo de vida. É um estilo de vida que você carrega onde quer que você vá. Você pode estar em casa e adorando a Deus. E uma das formas de adorar é o louvor. É você fazer aquilo que Deus pede. É você obedecer, manter a sua casa em ordem. É você manter o seu corpo como templo do Espírito Santo. Né? Ser o sacerdote do seu lar.
ao fazer os cultos com a sua família, ao se alimentar corretamente, como está na palavra de Deus, é uma forma de adoração. São variadas formas de adoração. Por isso que ele pede para que nós o adoremos, porque através dessa adoração nós somos abençoados por aquilo que ele pede. E às para vezes nós. assim, as pessoas acham que ir na igreja, prestar um culto, cantar louvores e se manifestar nesses louvores de alguma forma sentimental, Não- só isso é adoração, né? Não é. E aí, quando ele sai daquele movimento ritualístico, Daquele ele ritual. se manifesta de uma maneira completamente ao Diferente, contrário de contrário. tudo aquilo que ele acabou de fazer, né? Sim. Ele não tem um estilo de adoração, mas ele faz uma adoração ritualística, é só Sim, isso, né? mas a E acaba verdadeira não sendo verdadeiro. porque a verdadeira adoração ela tem que ser o quê? De maneira racional. Você tem que adorar pensando naquilo que E você... Deus fala isso claramente. Deus fala isso claramente. Que você possa... Trazei o O culto, culto racional. racional, ou seja, um culto que a nossa cognição, que nós podemos pensar, possamos refletir de maneira racional, possamos refletir livremente, sem influência de nada, de maneira assim, que possa nos impulsionar a tomar decisões que sejam momentâneas. E passando aquele momento, nós esquecemos. Ou seja, o verdadeiro adorador, ele tem o mesmo comportamento dentro da igreja e fora dela. Se você dentro da igreja é um cristão educado, é um religioso ali que é cortês, que é assim, que serve as pessoas, mas fora dela você é totalmente o contrário, esse não é o verdadeiro adorador. É aquela adoração para mostrar às pessoas, não é? Para mostrar uma aparência, uma coisa que não é o verdadeiro. Por isso E que... assim, e Jesus trabalhava muito essa questão com Sim, os fariseus, né? E chamou os fariseus de sepulcros caiados, né? Se Que eram os religiosos. Que eram os religiosos, eram os líderes, não eram os ímpios, não eram os gentios, eram os da linha do povo de Israel. Ele vê, vocês são sepulcros caiados. Ou seja, por fora são lindos, são valorosos por fora, mas por dentro está cheio de podridão, cheio de coisas impuras, imundas. Vocês só estão se manifestando para se mostrar. Para né? se mostrar para que é adorador. Isso, que mas segue eu a conheço o Deus. seu coração. Eu sei que no seu coração Sua não boca fala uma coisa, mas seu coração está distante Está de distante mim. né? de mim, não tá. Por isso que nós devemos tomar cuidado nessa situação, né? Às vezes nós mensuramos as pessoas pela aparência, só que nós não temos a capacidade de ler o coração, é só Deus que pode ler o coração. E até tem uma coisa que a gente sempre fala muito na igreja, assim, várias Sim. igrejas, mas que diz assim: no céu você vai ter 3 surpresas, né? Você já viu isso aí? Já vi. 3 surpresas. A primeira surpresa é você estar no céu, né? Sim, é olhar e você falar assim, opa, eu tô aqui. Tô aqui. Legal. A segunda surpresa é você olhar, procurar aquela pessoa que tinha um comportamento que parecia ser santo, irrepreensível, e você olhar e falar, cadê ele? Não tá aqui. Não tá aqui. Nossa, mas aquele? Ele? Como não pode? Tão perfeito? E o terceiro, ele fala assim, nossa, esse tá aqui? Como pode? Como pode, né? Essa Então é a gente vai ter essas 3 surpresas. Ou seja, a característica do verdadeiro adorador nem sempre está aos nossos olhos. Sim, né? verdade. Bem frisado, bem tocado. Nem sempre está aparente. A característica do verdadeiro adorador, às vezes, está de maneira interna. Interna. Que só Deus Porque conhece. aquele cara que de alguma forma está se mostrando um adorador, pode ser falso. Pode ser falso. E aquele cara que você olha e fala assim, não está Mais mostrando, por dentro dele Então, adoração. é uma verdadeira adoração, manifestada de Por isso alguma nós maneira. devemos mensurar as pessoas pelas manifestações físicas em relação à adoração. Mas nós devemos mensurar pela sua manifestação quando ele tem aí já entra frutos, né? o fruto do Espírito, né? Mansidão, paz, essa condição. Que esse fruto você às vezes tem que não desperta na pessoa e fala, não, ele não está adorando, não, mas ele está adorando sim, porque ele tem um fruto do Espírito. Tem um fruto do Espírito, né? Então essa é uma adoração, às vezes, que interna, que é que Deus que vê. Quando eu olho assim para essa questão de adoração, eu tenho muito claramente na minha mente assim o porquê que Deus deve ser adorado. É muito claro para mim. Deus... Por que Deus precisa? Não, vou falar isso agora. Vai falar? Mas assim, eu tenho muito claramente na minha mente por que nós temos que adorar a Deus.
Deus, ele é criador, mantenedor Sim, e foi salvador depois de a gente ter feito uma rebelião contra ele. sim, Ele ainda se manifestou dando seu filho para morrer e se tornar humano para sempre, sim, mesmo como Deus, para poder salvar um ser humano como eu, sim, pecador, cheio. pecador. Então eu olho para isso e falo assim: esse Deus, com esse amor, merece ser adorado. Isso para mim é claro. Sim, Mas eu vou te dizer que, assim, por muitos anos, nasci num berço cristão, sim, saí por um período da igreja, voltei, mas sempre uma coisa me incomodou por muitos anos, até Deus me dar essa resposta. Mas por muitos anos ela me incomodou. Qual que é esse incômodo? É exatamente essa pergunta. Por que que Deus pede para ser adorado? Para eu adorá-lo, tá muito claro. sim. Ele é digno de adoração. Mas ele não precisa pedir. Eu sei que ele precisa, eu sei que ele merece. Mas por que que ele pede? Fala assim, se você não me adorar, cara, você tá fora. No meu reino não entra pessoas que adoram o outro, só entra quem me adora. Por que que Deus requer? Ele fez, por acaso, as suas criaturas para o bel prazer de se receber adoração? Não, ele fez as criaturas com a oportunidade de escolha. Por isso que ele dá a oportunidade e te ajuda na escolha entre o bem e o mal, né? Eis que trago vida e morte, né? Temos lá o Sim, sim. texto. Mas escolha a vida. Ele dá uma sugestão para você. Ele fez seres adoracionais, mas ele pede para nós, porque ele sabe que quando nós o adoramos, nós estamos reconhecendo que ele é superior. Sim. Quando nós adoramos algo, esse algo é superior. Quando nós adoramos a Deus, esse Deus também é superior a nós. Nós reconhecemos que ele é superior a nós. Não é comum de nós. Não é o meu amigo, não é o meu colega de trabalho, mas ele é um ser superior. Devemos ter o Ok. respeito, né? Devemos ter. Mas ele pede porque ele sabe que quando nós o adoramos, nós estamos ligados a ele, ligados às suas promessas, ligados à sua verdade. E quando isso é colocado em nós, ele sabe que vai ser uma bênção para nós, porque ele sabe como ele nos criou, ele sabe o que é melhor para nós, muito mais do que nós mesmos. Eles têm os melhores sonhos do que nós para nós mesmos, porque ele é o que nos criou. Então por isso que ele pede que nós, ele implora, né? Ele insiste, porque essa insistência está ligada também ao seu amor. Ele quer nos salvar. Ele quer nos levar, ele quer que nós tenhamos uma vida melhor. Então, por seu amor, ele insiste. Quando você ama um filho, você insiste a direcionar ele no caminho correto. Por quê? Porque você o ama. Agora, quando você não tem sentimento pela pessoa, você deixa a pessoa andar por qualquer caminho, ela vai bater, ela vai tropeçar, vai cair e às vezes não vai levantar, porque você não está insistindo em que ela levante. Deus, ele pede porque ele nos ama, ele insiste porque o seu amor é maior do que nós podemos imaginar. Por isso que ele insiste tanto, tanto além do que nós insistimos na nossa vida Mas assim, natural. eu entendo isso, ok. Mas você percebe que nós, imperfeitos, Sim, fomos feitos para adorá-lo. sim, E ele diz claramente que ele é ciumento. Você vai ler sim, lá, zeloso, zeloso, mas aquele zelo tem a envolver com ciúmes com mesmo. ciúmes. Tipo assim, é só para Sim, mim. só pra mim. Primeiro mandamento dele é, ó, Exclusividade. não terás outros deuses. Sim. Não coloca, não Não reparto. não divido Eu você com só. ninguém. Não reparto. Não terá outros deuses diante de mim. E pronto. É isso. É um mandamento. Sim, Tá claro para você? sim, Então segue. Ele é muito claro nisso. sim, E a gente é pecador e isso é manifestado de alguma maneira no princípio da adoração. Mas isso nós estamos falando num mundo onde está pecado. sim, Mas ele não fez as criaturas só do mundo onde caiu para adorar. Ele fez os anjos para adorar. E os anjos não têm essas características de necessidade, entre aspas, de adorar a adorar. Deus. Ele está lá no céu, é perfeito. Para que Deus fez o anjo para adorar ele, então? Não é uma manifestação egoísta? Teoricamente, sim. Mas ele fez, ele sabe, por que que ele teoricamente é egoísta? Porque ele sabe que o melhor para o anjo e para cada um de nós é adorar a ele. Você pode tentar adorar qualquer outro ser, nada dele vai ser semelhante ou vai se aproximar do benefício que é adorar a Deus. Nada. Por isso que ele insiste na exclusividade. Eu não divido vocês com ninguém, porque se eu dividir, vocês vão, eu sei, como criador que sou,
como vocês se darão mal na vida, tanto na vida que vocês têm, nessa vida limitada que vocês escolheram através do pecado que cometeram anteriormente, e no porvir, vocês não vão ter uma vida de qualidade, né? Vão estar sempre com a presença do pecado. Imagina a gente ter vida eterna com a presença eterna do pecado. Seria o eterno sofrimento. Por isso que quando Deus, ele mostra ao ser humano que quando, após os 1000 anos, né, ele vai encerrar o pecado com o fogo, com consequência eterna, é um ato de amor também para o ser humano. Ele não vai mais sofrer. Sim. Ele não vai mais sofrer com o pecado. Satanás não terá mais êxito nas suas investidas. Então, essa é uma forma também de amar o ser humano. Parece que é estranho, né? Você tirar a vida de alguém e vai amá-lo. É claro, você está tirando ele do sofrimento eterno. Do sofrimento eterno. Então, por isso que Deus insiste na exclusividade da sua adoração. Porque ele sabe que se nós fôssemos divididos com qualquer outro tipo de adoração, nós não teríamos o mesmo benefício, podemos dizer assim, de adorar exclusivamente ao nosso Criador, ao Deus eterno. Né? Entendi. Eu lembro que quando eu conversava muito com Deus a respeito disso, assim. Sim. Conversava como se eu estivesse conversando contigo, assim, naturalmente conversava com ele. Sim. Nesse sentido. Eu falei, Senhor, é muito claro para mim, muito claro mesmo, a questão de por que eu devo te adorar. Por que eu devo te adorar? Eu sei, porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, eu reconheço isso. O Senhor é Criador, Todo-Poderoso. É o Deus de Sim. todas as coisas. Então, para mim, Senhor, eu falando com ele, é Sim. muito claro isso para mim. Mas eu não consigo entender, de fato, por que o Senhor pede para que eu te adore. Eu entendo por que eu devo te adorar, mas eu não entendo por que você pede. Eu tinha essa dúvida assim muito Sim. grande. Ele pede pela insistência do seu amor. Isso. Aí, uma vez, aí eu orando a Deus várias vezes, isso, aí chegou uma vez e ele falou, eu vou te responder. Sim. E aí eu tomando banho, assim, Sim, tava no banheiro, tomando um banho. descontraído. Descontraído. Como se o Espírito Santo tivesse falado no meu ouvido. Sim, No meu ouvido, assim. A primeira coisa que ele falou foi assim: em primeiro lugar, eu te peço adoração para a sua salvação. Sim. Eu falei assim, ok, mas ainda não entendi. Não tá muito claro isso para mim. Por que para mim é salvação? E aí veio assim, como se fosse uma voz falando. Ele falou assim, na minha mente, não é uma voz exatamente, né, mas é como se fosse uma manifestação na mente para aqueles que não têm essa noção. E aí ele falou assim para mim, falou assim, ó, todo o ser que separa de Deus morre, porque Deus é a vida. Deus é a fonte. Não há vida longe Sem de Deus. Deus, isso. Não há vida longe de Deus. Não há vida. E todo aquele que não busca adorar a Deus, que é um princípio para te salvar, não é porque eu quero ser salvo, quero manifestação de adoração, é porque essa é a única forma de você estar aqui junto comigo diante dessa fonte da vida. Então, toda vez que você se afastar dessa fonte de vida, terá morte. Sim. Toda vez que você estiver próximo dessa fonte de vida, você terá vida. Uma coisa muito clara, que depois ficou muito claro para mim, é a própria questão de Satanás. Sim. Satanás, em um determinado momento, adorava a Deus. Sim. E ele tinha vida, e a vida era abundante. Perfeito. E ele tinha uma manifestação de poder dado a Deus por ele, que ele era um anjo de luz. Sim, cobridor principal. E em algum momento ele achou desnecessário adorá-lo. E essa falta de adoração ficou claro na consequência. Sim. Então hoje Satanás é morto, por mais que ele vive, mas hoje ele é morto. Condenado. Isso, ele é morto, porque houve esse rompimento de relação. Isso é e Deus fala assim, ele parou de adorar. Sim. E o fato de ele ter parado de adorar, hoje é a morte. O fato de você adorar, isso foi muito claro na minha cabeça. O fato de você adorar é manter a sua vida. Manter vida. Então é por isso que quando ele pede a exclusividade da adoração, cai por terra a questão do egoísmo. Não é egoísmo. Não é egoísmo. Isso. E aí depois dessa manifestação do Espírito Santo, assim, ter deixado muito claro na minha mente, eu falei assim, eu inclusive no banheiro, assim, quando ficou muito forte, eu comecei a chorar. Falei assim, Senhor, obrigado por ter me respondido. Pela luz, porque ele nem precisava ter respondido, né? Mas mesmo assim ele se manifesta. Mas manifesta. Ele se manifestou. Eu falei assim, obrigado por ter me tirado isso. Porque isso era muitos anos
de dúvida em relação a sim, isso. Que não me de impactava na adoração. inquietação, sim, Não me impactava na adoração, não me sim, impactava no cristianismo, sim, em na ser sua cristão. Não, vida, nada, não me impactava em sim, nada. mas tinha Então uma não tinha nada assim que trouxesse, mudaria o meu estilo de vida por conta disso. sim, Mas porque Deus é amor e ele responde. Lá diz em Isaías, né? Vinde e arrazoemos. zoemos, ou Vem seja, cá vem conversar cá, quero comigo, trocar filho. ideia com Quero conversar com você, você. E eu vi isso, isso de perto. sim, Falei assim, não precisa ser alguma coisa que te atrapalha. Eu é, quero conversar. sim, E ele trouxe isso para mim, assim, isso ficou é muito claro. importantíssimo, lindo, Então, por isso que eu trago esse tema de por que sim, que Deus quer adoração, Deus. mas é uma manifestação de amor para com os adoradores. Então, se ele é a fonte da vida e a adoração nos traz vida, logo ele não precisa de adoração. Somos Somos nós nós que que precisamos de precisamos. adoração. É exatamente isso. Foi isso que ficou Exatamente muito isso. claro para mim. Sim. Quem precisa de adorar Adoração é é você, você. não é eu que Sim. preciso de ser adorado. Não é Deus que Inclusive, precisa. depois mostra o texto dele, né? Depois aí as coisas foram se Sim, abrindo, assim, cada texto que eu fui lendo. clarificando Ele mais falou assim: ainda. eu sou Deus e não preciso de nada De de nada, vocês. é. Aí tem um texto Sim, exclusivo. eu não preciso, Eu não preciso eu tenho de nada poder. de você, eu não preciso. Eu tenho o poder da criação, da Eu palavra. tenho tudo. Tenho tudo. Eu não preciso da Eu sua sou adoração. tudo, eu posso tudo, é. E aí Quem ficou precisa claro sou para eu. mim que a adoração era para salvação da Sim, própria criação, sim. seja o ser humano, seja os anjos ou qualquer criação que foi feita. Criatura feita por Deus. Ellen White, uma escritora americana, ela diz muito claro lá no Grande Conflito, no Sim. final, que criaturas inanimadas e Sim. animadas dirão em alta De bom voz, som, né? de alta voz. Deus É é amor. é É amor. amor. Então, então nós precisamos da adoração, né? O ser humano ele precisa adorar a Deus, porque é a adoração a Deus que faz nos ter vida. Essa é a maior definição. Adoração que faz. Mas meu pai morreu, não, mas não é essa vida que Não ele é essa oferece. vida. Não é essa vida limitada. É uma vida eterna, uma vida perfeita, uma vida plena, né? Então, a adoração ela tem a ver muito com a questão de vida, né? Então, cada um adora. Quando no livro Eventos Finais, a escritora Ellen White também fala que ela viu assim um desfecho quando o povo de Deus for aprovado quanto à verdadeira adoração. Ela pôde vislumbrar ali momentos da terra prometida, da Canaã, né? A Nova Jerusalém, quando os salvos eles se prostravam ali diante do trono de Deus para prestar culto a ele. Nós estamos falando de adoração na mais perfeita atmosfera de adoração. Então, para isso, nós precisamos estar acostumados a adorar quando? Hoje, agora. Adorar com a nossa vida, adorar com o nosso comportamento, adorar com a nossa forma de obedecer a Deus, não é? Então, aqui no livro de Apocalipse 4:11, fala assim, ó, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. E o poder. A honra aqui é a adoração, né? Adoração, reconhecimento. Porque todas as coisas tu criaste, ó o poder. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. É por isso que ele merece ser adorado e por isso que eu preciso adorá-lo. Então, assim, ó, quando vamos voltar lá atrás. Sim, lá no início. Quando a gente colocou aquela questão que tanto Deus Satanás e como Deus pede a mesma adoração, parecia dois motivos egoístas. Sim. Aí você falou assim, ó, só que aqui tem as consequências, os motivos, quem que tá colocando cada coisa, Sim. o quê? E é importante nós falarmos também que esse aqui de Satanás também tem prazer. Tem prazer, sem dúvida. Às vezes as pessoas maquiam, não, Satanás não oferece nada. Não, oferece muita coisa. Satanás oferece prazerosa. muita coisa prazerosa, muita coisa boa. Porque se ele não oferecesse, não tinha esse... Ninguém seguia. Ninguém seguia. É isso aí. Seria claro. Por isso que são parecidas. Assim como é prazer servir a Cristo, como diz a canção, Prazer. é prazer também servir a fazer a vontade de Satanás. Tem prazer. O pecado, ele é prazeroso. A gente não pode se enganar com isso. Não pode se enganar É com fato. isso. Não. Se o pecado, ele nunca vai... Não, ele vai ser bom sim. Eu e você temos que tomar cuidado.
Porque é através do prazer que ele influencia pessoas. Isso. Se não houvesse o E aí prazer, as consequências aí desse a prazer, consequência do prazer que é que é um diferente. problema. Que é o problema, né? Que é a consequência, nós já sabemos disso. Que é separação, que é morte, é destruição, é doença, é dor, sofrimento, acidentes, não é? Desespero. Então é isso que Satanás faz. Mas no começo, no princípio, é prazer, é muito prazeroso, né? Então nós temos que entender isso, mas o prazer de Deus é diferente. A consequência do prazer de Deus é viver em harmonia com a sua palavra, fazer aquilo que lhe apraz, fazer aquilo que lhe agrada o seu coração. Então Isso é tem aí um solicitante de adoração que faz isso por egoísmo, Sim, por manifestação exclusiva, exclusiva, de desejo de alimentar o seu do ego. seu ego. E tem o outro que deseja a adoração, falando Porque assim: quer ver a minha adoração que eu desejo não é para mim, é para salvar você. Olha a Eu diferença. te ofereço vida com Vida. essa adoração. Essa é a grande diferença dos dois seres. Então quando você olha para os dois seres, fica muito claro quem você escolhe, Sim. né? Porque esse está te oferecendo Sim, mas vida pelo intermédio da fica adoração. claro, mas infelizmente o outro aqui oferece ainda o prazer maior acima de todas as coisas. E enganam muita gente. Engana com muita isso. gente através do prazer. O prazer. Por isso que nós temos que ter controle sobre o prazer. Controle sobre a vontade, né? A vontade é algo que às vezes nós temos sem nós pensarmos. Nós temos que controlar as nossas vontades, que é as vontades que tomam a frente, às vezes, das nossas decisões. A vontade. Então tem que controlar a vontade para decidir pela vontade de Deus que nos traz. Então, um adorador, Jonas, ele também tem desejos manifestar, mesmo sendo um adorador verdadeiro, como Jesus falou e tal, esses também têm desejos. De adorar tem, porque é a natureza pecaminosa. A natureza ela é uma luta constante, como Paulo diz, não é? Se a minha vida não é de luta, alguma coisa está errada. Porque a minha natureza é ir pro prazer de Satanás. Mas aí, quando vem o Espírito Santo em nós, aí começa um grande embate. Não, eu não posso, eu não devo, não é bom para mim. Vai lá na frente, ou às vezes até no mesmo momento, vai me trazer consequências ruins que vai me destruir. Não é? Então é uma luta, eu tenho que... Diária e constante. Diária e constante. Então, se por acaso uma pessoa que entende ser um adorador não tá tendo esse conflito, essa briga interna, alguma coisa tá errado, né? Talvez ele não seja um adorador. Sim, se ele não Ele está... tem que olhar se a minha vida... Tá sendo muita... Não tô falando de problemas, a gente tá Sim. falando de manifestação de desejo pecaminoso Sim. contra não executar esses Isso. desejos. Tô falando, às vezes as pessoas acham assim, eu já vi isso, né? Se sua vida não tá passando por problemas, é porque você tá no caminho errado. Tá? Não é isso. Não, tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com problema. Uma pessoa que nesse momento Não tem agora problema tá algum. passando pelo um caminho muito tranquilo, tá Sim, vivendo uma águas vida tranquila. tranquilas. Não é aquele momento que Deus está colocando ele A ou de alguma prova. prova. Não tem nada. O cara tá vivendo uma vida tranquila. Sim. Significa que ele tá no caminho de Satanás? Não. Não. Porque não é isso. Sim. O desejo, e Paulo enfatiza muito claramente isso, que é a manifestação do desejo de fazer as coisas da carne com a decisão de fazer as coisas do Espírito, que é contrária às coisas da carne. Coisas da carne. Aí esse desejo, obrigado, tô com Eles vontade se de comer aquilo, não vou comer porque o Espírito está dizendo que eu não devo Isso. comer. É um confronto. Vou fazer aquilo, não vou fazer porque o Isso. Espírito tá... Sim. E aquela briga de vontade de querer fazer e não fazer, que é essa luta, diária. luta constante, diária e constante. Constante. E se isso não manifesta na vida de um cristão, tem alguma coisa errada. Significa que o do Espírito não está sendo alimentado. O Espírito não está sendo alimentado. E como é que o Espírito... A natureza carnal, ela não precisa de alimentação porque ela já é natural em nós. O Espírito não, ela precisa de alimentação porque ela não é natural em nós, porque estamos no mundo de pecado. E como é que nós alimentamos? Através do alimento espiritual, que vem da palavra de Deus, da boca de Deus. Dos profetas que falaram... A voz de Deus foram usados por Deus através da Bíblia, da sua palavra, através da oração, através do louvor, do cantar, da música que nos traz mensagens inspiradoras, que o louvor significa elogio, não é? Hoje nós temos músicas que falam do ser humano. Nós não precisamos... Isso não é louvor.
A música, o louvor, ela tem que falar de Deus. Ele é santo, ele é perfeito, ele é amor, ele é bondade, ele é misericordioso. Esse é o louvor. Então, nós precisamos ouvir esses louvores, cantar esses louvores que exaltam as características de Deus, exaltam os atributos de Deus. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Atributos de Deus que são incomparáveis, que são intransferíveis, que nenhum outro ser tem. Né? Então, nós devemos entender que esse é a diferença, né? De Satanás para Deus. Né? Deus, ele não invade a sua vida. Então, por isso você tem que alimentar. E aí vem a luta constante. Então, um verdadeiro adorador só se torna um verdadeiro adorador quando ele alimenta-se do Espírito, para o Espírito, sim, para conseguir manter-se uma vida de adorador, né? Sim, isso mesmo, manter-se. E é constante. Você não pode... O inimigo de Deus, ele não dorme. Você também não pode dormir nessa prática de estar sempre em contato com as coisas de Deus, para que você possa sempre, o Espírito Santo possa sempre falar à sua mente, ao seu coração, o que é o melhor para você. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. É um tema bem polêmico, mas bem gostoso, né? Gostoso, porque o resultado final que é muito bom. Então, o conceito final é que Deus não precisa de nada. Não precisa de nada. Quem precisa Quem precisa somos nós. E se você fosse dar um recado para as pessoas que nos assistem referente a isso, como se tornar um verdadeiro adorador, o que você falaria? Eu falaria para você que está nos assistindo que a maior característica de tornar um verdadeiro adorador é você amar a verdade. Amar a verdade é você colocá-la em sua vida a verdade. Colocá-la, a informação, o assim diz o Senhor. Se é assim diz o Senhor, você deve obedecer. E essa obediência vai te trazer bênção e vai te transformar em verdadeiro adorador. Enquanto isso não existir, você pode até ser um adorador, mas não vai ser o verdadeiro, não é? E Deus quer que você e eu sejamos adoradores, que o adoremos em espírito e em verdade. Não somente só em espírito. O espírito talvez seria somente através da emoção, sem a questão da razão, sem nós pensarmos em como estamos adorando. Mas quando adoramos em verdade, significa que eu e você amamos a verdade. E a verdade nós sabemos, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não está em placa de denominação alguma. A verdade não está em ser humano algum. A verdade está em Deus e na sua palavra. Então, por isso eu te convido, se hoje você não está enraizado na verdade, decida buscar a verdade. Decida ler a palavra de Deus, colocá-la em prática. Esse livro não foi escrito por igrejas, não foi escrito por homens. Foi escrito por Deus. E se foi escrito por Deus, é bom para mim e é bom para você também. É bom para todos nós. Essa é a mensagem que eu queria deixar para o nosso público. Jonas Barros, uma satisfação imensa ter você aqui por esse tempo. Para mim foi um grande privilégio, um grande prazer participar deste podcast, né? Talvez não saberemos os frutos aqui, mas lá no céu... Quem sabe lá no céu saberemos os frutos. E vai ter outras oportunidades para você vir aqui, hein? Estamos à disposição. Aqui, e a gente fala logo ao vivo porque você não pode negar, vai ficar, não vou negar. Não vou negar. Mas ao mesmo tempo você firmou um compromisso. Sim. Eu sou esperto nisso. Eu percebi. Não, mas tranquilo. Vamos fazer uma agenda aí, ver os dias certinho. Os dias que você pode. A gente combinar um outro dia mais para frente. Vamos sim. Será um grande prazer, uma grande alegria. Foi uma satisfação imensa ter você aqui. O prazer foi meu, viu? O prazer foi meu. Legal. Obrigado, Jonas. Eu que agradeço. Cara, que Deus continue te usando como instrumento na mão deles. Amém. A sua família linda que está aqui com a gente. Sim. Que obrigado Deus continue pelo convite. Abençoando. Amém. Obrigado pela E obrigado por você estar aí numa correria do dia inteiro. E a recíproca é verdadeira. Desejo também para você, toda a equipe que está nos bastidores deste podcast, que possa abençoá-los constantemente, né? E eu costumo dizer, tem uma canção que eu canto que fala que há milhares de pessoas que nunca verão Jesus, verão você e verão a mim. Há milhares de pessoas que nunca verão Jesus, mas verão esse podcast, poderão ver e que através dele eles possam sentir a presença de Deus. E esse é o nosso objetivo, de alcançar pessoas exatamente para ter uma manifestação para o reino de Deus, né? Amém. Então, obrigado, viu, Jonas? Eu que agradeço. Quero agradecer você também aí que está em casa, que ficou com a gente ou em qualquer lugar que estiver.
que ficou com a gente até agora, acompanhando esse bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui para falar exatamente sobre por que que Deus precisa de adoração. E você acabou de perceber aí uma resposta muito clara. Deus não precisa de adoração. Quem precisa somos nós, porque nós precisamos da vida e Ele é a fonte da vida. Então eu quero agradecer você por ter ficado até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para que essa mensagem possa alcançar muitas e muitas pessoas para o reino de Deus, para ajudar elas na forma que elas entendem também. E eu quero deixar um verso para você que está em Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. E aí no começo da expressão diz assim: se quiser. Deus não obriga ninguém a fazer nada, mas ele diz assim: se você quiser, tome a sua cruz, que é exatamente o que nós falamos aqui, a briga entre o espírito e a carne, e me siga. E ele diz assim, que o meu fardo é leve, em outro texto. Ele troca o fardo dele com o seu. Se você por acaso está passando por dificuldades, manifestações, de alguma maneira tem algum problema, tenho certeza que Deus pode ajudar você. Os nossos bastidores aqui no meu ponto, aqui, acabou de falar atrás das câmeras aqui, eu já ia esquecendo de novo. Toda vez eu esqueço, eles não me lembram, eu esqueço aqui. Jonas, tenho aqui uma lembrancinha, eu tô esquecendo de novo. Tô finalizando, esqueci, mas vou voltar aqui um pouquinho, me dá licença. Jonas, escolhe uma aí, ó, um presente nosso para você, amarelo ou preto. Amarelo. E aí tem aqui, ó. Ó, essa aqui eu vou dar pro seu filhote que tá aqui com a gente. Muito obrigado. Depois dou pra sua esposa. Meu filho Murilo vai amar. Vai amar. O amarelo simboliza o quê? O ouro que nós vamos pisar. Verdade. Nas verdade, nas ruas de ouro. Olha que legal. É uma benção. Muito bacana. Agradeço. Então eu quero agradecer você mais uma vez. Aí lembre disso. Se quiser. Se quiser. E se você tiver disposição para isso, Deus vai te ajudar e se manifestar em você através do Espírito Santo para alcançar outras pessoas. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar a partir do momento que você decidir. É só uma decisão e tudo isso vai ser manifestado na sua vida de alguma maneira. Beleza? Então a gente volta no próximo sábado, nesse mesmo horário. E eu espero você até lá. Quero agradecer aqui a nossa equipe que estão prontamente aqui, cedendo o seu tempo para também produzir esse conteúdo junto com a gente para chegar até você. Então até sábado que vem, às 4 horas da tarde. Até lá. Valeu!